E o meu coração está muito alegre nesse dia de hoje, porque você está aqui comigo em mais essa meditação. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo seu like. E você que não é inscrito ainda em nosso canal, eu te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal. E também te convido a visitar a descrição do vídeo, porque aqui na descrição desse vídeo existem várias informações das maneiras que você tem para abençoar e nos incentivar a continuar nas gravações dos vídeos. Combinado? Hoje nós estaremos falando a respeito de Faraó. Acredite, queridos, Faraó mais uma vez está se levantando para tentar ceifar uma geração. De acordo com o tempo cíclico de Deus, você sabe o que significa o tempo cíclico? O tempo cíclico de Deus é sobre aquilo que Deus profetizou e se repetiria em várias épocas. E nós estaremos falando sobre isso. Mais uma vez, Faraó, assim como na época de Moisés, ele está se levantando para tentar ceifar a geração do final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós precisamos tomar muito cuidado ao interpretarmos as profecias do final dos tempos, as profecias do livro de Apocalipse, usando filosofias ou apenas usando livros históricos. Alguns poucos livros históricos nos ajudam a compreender a cultura, nos ajudam a compreender o comportamento que os judeus, que os israelitas tinham naquela época, mas nós precisamos entender que as profecias do final dos tempos, elas são interpretadas quando nós olhamos para o Antigo Testamento. O Novo Testamento nos mostra as realidades, mas a linguagem dessas realidades nós precisamos voltar para o Antigo Testamento e saber quais eram as linguagens que Deus usava, quais eram as linguagens que os profetas usavam, inspirados pelo Espírito Santo. A maior parte, se não todas as profecias do livro de Apocalipse, nós encontramos a conexão que Deus deixou nos livros da lei, nos salmos e nos profetas. Os acontecimentos de Israel na época de Moisés são acontecimentos que nós chamamos de acontecimentos que estão incluídos no tempo cíclico de Deus. Você sabia que a situação que Moisés viveu com os israelitas são situações que já se repetiram e vão continuar se repetindo ao longo das épocas? Por quê? Porque o próprio livro de Eclesiastes vai dizer que não existe nada novo no céu. Nada novo debaixo dos céus, porque os acontecimentos eles vão se repetindo de maneira cíclica. Primeiro, vai lá comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 1. Vamos ler primeiro os versículos 9 e 10, que diz assim: E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Nós estamos vendo aqui uma fala, né, dos egípcios, uma fala de Faraó, o Faraó que estava ali no período em que os israelitas estavam sendo escravizados. O povo de Israel foi escravizado lá no Egito durante 430 anos, né, eram 400 e depois se prolongou ali, ficou ali o período de 430 anos, e eles ficaram escravizados, né, os israelitas escravizados pelos egípcios. Só que neste período, os israelitas começaram a crescer muito em número. Os israelitas, né, as hebreias, elas tinham muitos filhos. E nós vamos ver que isso começou a ser temerário para os egípcios. Por quê? Porque os israelitas estavam crescendo em grande número, e como este versículo que eu acabei de ler, eles estavam preocupados porque muita gente pode virar um grande exército. Agora, os israelitas estavam crescendo, e os egípcios começam a oprimi-los através do trabalho. Aumentam ali, né, o jugo de escravidão. E não bastando isso, os egípcios começam a tratar os israelitas de uma maneira muito cruel, tentando assim ceifar aquela geração no nascer das crianças. Você conhece muito bem a história que Faraó manda, né, matar ali todo filho homem dos israelitas. Olha só o que diz o versículo 15. Vamos ler, continua aí no capítulo 1, Êxodo capítulo 1, dos versículos 15 ao 20, que diz assim:
O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara. O rei do Egito, antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então nós encontramos aqui o faraó, o rei do Egito, pedindo às mulheres hebreias, né, às parteiras hebreias, que elas não deixassem os filhos homens viverem. E é o que nós estamos vendo exatamente nesse tempo, queridos. Por quê? Porque dentro desse tempo cíclico de Deus, nós estamos vendo o enfraquecimento dos homens. Você já notou que conforme os anos vão passando, parece que o homem ele está ficando cada vez mais parecido com a mulher? E eu não estou aqui diminuindo as mulheres, queridos, mas nós precisamos entender que Deus colocou características específicas em homens. Deus colocou outras características específicas em mulheres. Não existe essa história de homem é igual a mulher, nós somos totalmente diferentes. E o homem, ele deve ser o cabeça da mulher, e quando eu falo de cabeça, eu não estou falando que o homem deve ser um ditador, mas funcionalmente o homem ele tem mais responsabilidade sobre a mulher do que o contrário. E assim como na época dos egípcios, agora não de uma maneira literal, mas de uma maneira espiritual, de uma maneira cognitiva, né, na maneira em que os homens pensam, o sistema que está tentando matar a masculinidade do homem. Você já notou como as nossas lideranças, como os homens que são os líderes, eles estão cada vez mais parecidos com as mulheres, eles estão se entregando cada vez mais para essas ideologias que não pretendem trazer a igualdade. Na verdade, é impossível ter igualdade. O que nós precisamos entender é que nós somos iguais perante Deus em relação à nossa importância, mas funcionalmente o homem ele é extremamente diferente da mulher. E Satanás está tentando matar essa geração de duas maneiras. De duas maneiras. Primeiro, tentando tirar a identidade das pessoas, porque quando falamos do nosso gênero, nós estamos diretamente ligados ao nosso gênero. A nossa personalidade e as nossas características são fundamentais para entendermos. Se você visitar ali o período da criação, né, Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem e a mulher, lá fala claramente que Deus criou homem e mulher, ou seja, aquilo que Deus colocou em nosso íntimo está diretamente ligado com o nosso gênero. Quando esse sistema faraônico tenta matar, né, os homens através dessa suposta igualdade, ele está tirando as características importantes que Deus colocou nele. Outro detalhe que nós precisamos entender que está se repetindo é a geração que está nascendo e Faraó está tentando colocar em todas as nações leis que aprovam as suas mães interromperem suas gestações. E isso é discutido em vários lugares do mundo, e nós estamos em um momento político que internacionalmente existem vários cristãos que estão apoiando leis que permitem que mães interrompam suas gestações. Ou seja, Faraó está mais uma vez usando as leis, usando o seu poder ditatorial para ceifar uma geração. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos, porque esse é o tempo cíclico de Deus. As situações vão se repetindo e Faraó está tentando ceifar uma geração, tentando tirar a identidade dos homens, como aconteceu na época dos egípcios, né? Como aconteceu na época dos hebreus. Somente aqueles meninos, eles eram ceifados ali. Mas Deus está levantando uma geração forte, porque como você leu comigo no texto, as hebreias eram muito fortes porque a geração que está nascendo é uma geração forte. Olha o que diz Mateus capítulo 2, dos versículos 16 ao 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento.
Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Aqui nós vemos, agora, muito tempo depois, essa situação se repetindo. O que aconteceu com Moisés, né? O que aconteceu na época de Moisés, Faraó temendo ali a chegada de um mediador para tirar o povo da escravidão. Aqui, mais uma vez, um mediador. O nosso Senhor Jesus Cristo estava para nascer. E, mais uma vez, Herodes, como Faraó, tenta ceifar uma geração. Pede para matar todos os meninos. Tire a vida de todos os meninos para que não nasça uma nova geração que vá libertar o povo da escravidão. E agora, mais uma vez, nós estamos vendo Faraó, Herodes, tentando aprovar nas nações e com o consentimento de muitos cristãos, ou daqueles que se dizem cristãos, aprovar leis que permitem que suas mães interrompam as gestações, né? Permitindo que mães interrompam suas gestações. A geração que está para nascer, a geração do avivamento, a geração que vai anunciar, aquele que vai nos libertar da escravidão, essa é a geração que está sendo atacada agora com o verniz de liberdade, quando na realidade que Satanás sabe que essa geração que está nascendo é a nação, é a geração que vai conduzir as pessoas para anunciar o Rei Jesus. É a geração, né, que vai estar tocando trombeta, anunciando a volta de Jesus. Agora, queridos, consentir, né, que as mães interrompam as suas gestações é consentir com o sistema de Faraó, é consentir com o sistema maligno que está se estabelecendo neste mundo. E nós precisamos entender que consentir, né, com o interrompimento de gestações, consentir com as leis, ou até apoiar partidos, apoiar políticos que aprovam isso, é estar do lado daquilo que Deus chama de abominação. Olha só agora a respeito do nosso tempo, a respeito do que vai acontecer daqui adiante, do final dos tempos, Apocalipse capítulo 17, vai lá comigo, Apocalipse capítulo 17, vamos ler os versículos 4 e 5 e presta bastante atenção, porque vão ter aqueles que se chamam cristãos no meio disso. Versículo 4 diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, presta atenção nisso, vestida de púrpura, está falando sobre uma veste bonita que chama a atenção. Está falando de escarlata, ou seja, a cor vermelha, a cor hoje a cor vermelha representa muitas coisas em nosso mundo e não está escrito aqui à toa. Adornada de ouro, ou seja, tem posse, é uma mulher que tem posição financeira. De pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, ou seja, ela serve pessoas de uma maneira muito bonita, é algo muito suntuoso. Continua aí. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante, agora essa é a parte que eu quero que você preste atenção, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Quando a Bíblia fala de prostituição, está falando a respeito de alguém que já foi servo do Senhor, de alguém que conhece a palavra de Deus, mas decidiu trair a Deus e se prostituir com outros deuses, ou como o livro de Oséias fala, com outros homens. Agora olha o versículo 5. Na sua fronte, ou seja, vai dar para ver de maneira clara, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aqui, nesta figura, né, a mãe, a grande meretriz, a grande Babilônia, nós precisamos entender que todas essas linguagens nos leva a olhar para o que Deus chama de abominações no Antigo Testamento. Tudo aquilo que nós precisamos decifrar ou entender ou discernir nas profecias do Apocalipse, Deus já estava falando no Antigo Testamento. Queridos, a grande Babilônia está falando sobre um sistema religioso, que é um sistema que conhece a palavra de Deus, é um sistema que detém em suas mãos a palavra de Deus, mas ela se prostitui, invertendo tudo aquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, Deus falou uma coisa, mas a grande meretriz, a grande prostituta se prostitui e inverte tudo aquilo que Deus falou. E é muito importante você prestar atenção, porque esta grande meretriz, esta grande Babilônia, né, que é a mãe das prostituições,
Nós só vamos saber quem realmente é ela, nós só vamos saber o que ela pratica se nós olharmos para o Antigo Testamento e saber o que Deus chama de abominações. Não é o que você acha, não é o que outras pessoas dizem. Abominações é aquilo que Deus considera como abominação. Então a grande meretriz, ela vai estar promovendo abominações, ou seja, vai estar promovendo aquilo que Deus chama de abominação. E mais uma vez eu te convido, vai lá comigo em Deuteronômio, capítulo 18, vamos ler dos versículos 10 ao 12, que diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Presta bastante atenção aqui, que naquela época, né, as nações vizinhas de Israel, eles tinham por costume sacrificar os seus filhos a um deus chamado Moloque. Ou seja, interrompe a vida da criança, assim alimentando espíritos malignos, e esses espíritos malignos vinham com uma cara de divindade. Deus está dizendo, não façam isso, não entreguem os seus filhos, não interrompam a vida de seus filhos. Continua o texto aí comigo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Você consegue ver aqui o que Deus chama de abominação? Olha o versículo seguinte, que é crucial para esse entendimento. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus o lança diante de ti. Conseguiu notar aqui, queridos, o que é a abominação ao Senhor? Quando mães, né, quando pessoas interrompem, quando mães interrompem suas gestações, né, essas estão cometendo abominação ao Senhor. Então, queridos, nós estamos assistindo o sistema, a Grande Babilônia, neste tempo cíclico de Deus, repetindo, Faraó está pedindo mais uma vez essa geração. Faraó está tentando ceifar uma geração e nós precisamos estar atentos a isso. A Bíblia nos mostra que a igreja seria a resistência contra esse sistema corrompido, contra este mundo que já está totalmente longe de Deus. Outro detalhe que não faz parte desse vídeo, mas eu vou falar aqui, quando você olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, as bandeiras que são levantadas, as bandeiras que estão sendo erguidas, se você notar essas bandeiras, né, o que elas defendem, você vai perceber que na palavra de Deus, a maior parte do que essas bandeiras defende são chamadas pela palavra de Deus de abominações. Se você tiver aí uma Bíblia online, escreve aí Antigo Testamento e coloca no filtro a palavra abominações. E aí você vai entender bem quem é a grande Babilônia, quem é a grande meretriz e quais são as bandeiras que essa grande meretriz estará defendendo ou está defendendo em nosso tempo. Cuide do seu filho, cuide dessa geração e ore a Deus para que aqueles que nós conhecemos, os nossos irmãos, os pequeninos, não sejam ceifados e enganados neste tempo que nós estamos vivendo. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e quero te agradecer por todas as interações aqui em nosso canal. Obrigado e eu te aguardo nas próximas meditações.